17. Bom dia. Bom dia, já estávamos com algumas saudades, por motivos particulares, profissionais. Nós informámos aqui na semana passada que não nos brindaste com o teu espaço editorial e hoje estamos aqui cheio de pica. Qual é que é a mensagem que tens para nos entregar? Bom, vou-lhes dar uma atualidade que trouxe também de onde andei e de facto tem a ver com a Europa do Leste e este alargamento da União Europeia, ou a tentativa de alargamento à Polónia e à Ucrânia. De facto, eu estive na Polónia na semana passada e quando na hora do programa era a hora de estar a viajar, não tive possibilidade de ligar e fiz um esforço por também trazer algumas informações daquilo que é a realidade polaca e a realidade ucraniana. Bom, tinha tido também já a experiência do ano passado, ter tido a oportunidade de andar por esses dois países, quando o Euro 2012, e de facto hoje em dia consolidei mais um bocadinho o conhecimento e a realidade do que é este alargamento da Europa e o interesse dela mesmo se estender para aquele lado e a troca dos países do leste pelos países do sul, que de facto é o que está a acontecer neste momento. Nós vemos que a União Europeia tem todo o interesse, tem todo o arder para o leste e a conquista da Polónia hoje em dia é já uma realidade, já está numa fase de pré-adesão, mas a Ucrânia ainda não está. De facto, os Estados mais poderosos da Europa têm interesse em conquistar, porque são novos mercados, e o alargamento para uma convergência, posteriormente para a moeda, e agora numa fase inicial com todos os fundos comunitários a apoiar, mas acima de tudo a criar um novo portfólio de clientes, e falando a linguagem dos interesses mais imediatistas da Alemanha, que é de facto poder contar com a Ucrânia e com a Polónia no seu portfólio de consumidores através de um ato administrativo e de uma conquista não militar, e que de alguma forma foi sempre esse o seu ímpeto. Nós neste momento temos, enfim, alguma relutância à atitude alemã, mas também deveremos de pensar e de nos colocarmos no lugar deles, porque efetivamente os alemães são melhores, os produtos são melhores, tiveram 3 fases na vida deles que foi marcante, enfim, aquilo que foi aquilo que foi a determinação e os princípios que o Hitler deixou bem marcado no regime comunista que colocou sobre aquelas pessoas, ou o regime nazi, desculpe, e de facto, de seguida, a Alemanha dividiu-se em dois, que o Muro de Berlim, durante esse período, e a queda, fez com que as convergências da Alemanha se pudessem desenvolver de uma forma mais determinada, e andaram muito pacíficos durante esse período, mas neste momento a força alemã efetivamente e a tendência é de tentar juntar à placa europeia aqueles países. A agricultura é uma das áreas muito importantes que a Ucrânia e a Polónia podem contribuir para a redução da dependência da importação de produtos que a Europa tem que fazer, principalmente ao nível dos produtos cereais, e de facto tem condições climatéricas e solo indicado para ser efetivamente o celeiro da Europa. Aqui em jogo está efetivamente a Rússia com a Ucrânia a disputarem, enfim, negócios que possivelmente a União Europeia vai ter dificuldade de os acompanhar, principalmente ao nível da passagem do gás, e de facto o próprio Presidente da União Europeia, Durão Barroso, tem se empenhado em forçar a que tal aconteça, mas as coisas não estão para ser resolvidas tão depressa. A Ucrânia tem uma diferença social muito grande para a Polónia tem melhores condições sociais, a Ucrânia ainda não tem, e de facto aquilo que está a passar no leste e a Europa tem muito que se lhe diga. Já vimos um secretário de Estado americano a falar por conta do novo candidato a presidente da União Europeia, vemos o Vladimir Putin hoje reunido com o presidente da Ucrânia, portanto dentro de dias podemos ir a ter algumas novidades mais decepcionantes do que aquelas que vivíamos se calhar há um mês atrás ou há 2. Aquilo que tenho a dizer sobre tudo isto é que a Europa desapaixonou-se pelos países do Sul, principalmente Portugal, Espanha e Grécia. Os fundos comunitários reduziram-se também, as políticas de convergência associadas a todo o problema internacional da moeda e da economia mundial fazem sentir mais sobre estes países, nós próprios, e de facto estamos aqui a ver um país que quer aderir e alguns não querem, onde o envelope financeiro vai avançar,
quando nós ainda estamos numa situação precária e muito difícil, a não sabermos bem como é que vão acontecer os próximos tempos na nossa economia, no nosso país, embora com a Troika a dar muitas regras. E aquilo que quero dizer é, efetivamente, que há aqui dois polos de atração, principalmente no epicentro alemão, que é conquistar o leste e, se calhar, estar farto aqui dos países do sul da Europa e dar-lhes estes castigos, principalmente através da taxa de juros, que é aquilo que mais custa neste momento os países que estão em sacrifício financeiro e ainda por cima estarem a ser explorados da forma como estão através do preço do dinheiro, e de facto é sem dúvida aquilo que nos vai fazer durante muitos anos padecer e fazer um retorno económico, que é esta forma como nos estão a cobrar juros, que eu acho indecente. Era essa a pergunta que eu tinha para te fazer, Luís. Quais é que eram as consequências que tu previas para o nosso país, não é? Com este interesse da Comunidade Económica para o Leste? Ficamos aqui na ponta da comunidade, mais uma vez, ficamos aqui na pontinha. Quais são as consequências para o nosso país, visto que a agricultura não conseguimos ser exportadores, pelo menos para toda a Europa, não é? Não conseguimos fazer esta exportação. Só vendemos sol, praias, turismo. Quais são as consequências para Portugal, no teu ponto de vista? Somos portadores de mão de obra qualificada, que é o que tem que a acontecer, não é? Uhum. Isso é sempre mau para um país como o nosso, ter um investimento enorme na formação de pessoas, e eles agora saem. Um dia vão regressar, mas com certeza já amortizadas com todas as suas cadeiras, com todas as suas valências técnicas. O turismo é efetivamente aquilo que podemos fazer, porque todos esses países nos apreciam pelas condições naturais que temos. Enfim, deve haver alguma estabilidade para que tal aconteça, e é sem dúvida uma das alavancas mais fortes que nós temos é o turismo, mas com este custo de mão de obra, comparativamente com outros destinos, principalmente da América do Sul, temos sempre muita dificuldade em competir. Mas pelo menos na placa europeia, onde as viagens são mais curtas, de certeza absoluta que temos que ter muitas cartas a dar nessa área, e nós temos efetivamente progredido muito aí. Ao nível da indústria não temos grandes possibilidades, temos clusters, temos centros de especialização, mas efetivamente o que temos exportação de papel, de automóveis, de cimento, e temos com certeza muito mais para exportar ao nível do cluster agrícola, principalmente nos vegetais e em alguns vinhos e a cortiça e tal, mas de facto não temos nenhuma atividade que nos permita nos próximos 10 anos ver que é por aí que vamos sair. O petróleo em alto classe ainda não apareceu, as prospecções do gás natural no Algarve são uma realidade, mas também ainda não declaram nenhuma economia pujante, e de facto temos aqui algum tempo para sofrer, mas acima de tudo para trabalharmos e para sairmos do país, que é isso que eu recomendo às pessoas, que tenham condições para se deslocalizarem, porque de facto o país neste momento precisa também de fazer, através das remessas dos imigrantes, a recuperação da economia, que foi sempre um instrumento que foi utilizado no passado. Eu acho que vai voltar, não com a expressão que teve no passado, mas vai voltar a ter muita importância. Luís, deixa-me só fazer uma pergunta. Este é um bocadinho de foro particular. Tu és uma pessoa bastante viajada. Quais são essas diferenças significativas, e visto que estiveste aqui na Polónia, quais são as diferenças significativas deste país à primeira vista? Não é aquilo que nos vendem, não é? Aquelas imagens que nos trazem e que nos vendem na televisão ou nos meios de comunicação social. Visto nos olhos, tu consegues lá estar? Qual é que é a comparação? O que é que há de diferente desse país para nós? O que eu encontro nas pessoas é a educação, não é? Foram pessoas que tiveram uma formação escolar intensiva, pode em alguns casos até ter sido curta, mas foi marcante. Estes regimes tiveram essa vantagem, e nós notamos a diferença entre um ucraniano e um africano, em que, principalmente da África subsaariana, em que há uma diferenciação muito grande, e isso é um ativo muito grande que esses povos têm. E a Polónia é um dos exemplos. Depois, princípios e valores também estão completamente diferentes em relação a estes países da Europa. Porquê? Porque foram um povo que sofreu bastante, principalmente com aquilo que aconteceu com a Alemanha e com a Rússia. Portanto, aí também tem um estilo de vida familiar, de princípios e valores completamente diferentes daqueles que são aqui os nossos praticados na nossa sociedade. Ao nível da economia, salários mínimos nacionais, valor igual, equivalente a metade do nosso salário mínimo nacional. Custo de vida inferior. Porquê? Porque tem muitos serviços centralizados.
saúde não paga, educação não paga, uma série de serviços que neste momento ainda são fornecidos centralmente pelo Estado. Ao nível principalmente da educação superior, universidades com grande qualidade, e neste momento inclusive é conhecido que muita gente vai estudar a Varsóvia exatamente pela qualidade do ensino que tem. Ao nível dos combustíveis, tem um bocadinho menos de custo do que nós. Ao nível da taxa de juro, tem uma taxa de juro mais elevada, principalmente para as operações ativas, de cerca de 3 a 4% em relação à nossa. No entanto, enfim, tem uma prospecção à poupança também diferente, um estilo de vida diferente, não gastam tanto em férias, poupam, têm um parque automóvel equivalente ao europeu e trabalham mais horas do que nós e são mais produtivos e têm uma característica geográfica também muito interessante, porque são ponto de passagem entre a Alemanha e a Rússia e, de facto, são uma metrópole de trocas entre estas duas plataformas aqui do continente, deste nosso continente. Ok, Luís, mais uma vez o nosso muito obrigado pelas tuas palavras. Depois nós entraremos em contacto contigo para definirmos aqui este nosso período de Natal e de passagem de ano. Já agora, o Natal é em Mafra. O Natal é com a família em minha casa em Mafra. Somos muitos, por isso reunimos a família numa casa só e pronto. Ainda vamos ter a oportunidade de falarmos antes, mas aproveito para te endereçar as boas festas, um bom Natal para ti e para toda a tua família. Um bom Natal também e um bom ano. Um bom Natal também, Filipe, para si também e para o António, parabéns pelo programa, para o auditório também, boas festas para todos, mas com certeza que na próxima segunda-feira ainda vou ter a oportunidade de dizer alguma coisa e sim, mais direcionado para a quadra e não tão só estes temas internacionais ou locais que por vezes algumas pessoas têm dificuldade de perceber o porquê, mas são coisas com alguma antevisão que eu antecipo-as aqui e que felizmente quase todas, umas por mau grado de todos nós, outros por satisfação, vêm a ocorrer e efetivamente nós vamos ter um conflito na Ucrânia e de facto isso vai ter efeitos diretos provavelmente também sobre as nossas vidas. Um bom dia a todos. Bom dia, bom dia. E continuação de bom programa. Obrigado. Ok, obrigado. Bom dia. Um abraço. Foi assim o espaço editorial da responsabilidade do nosso querido amigo, Dr. Luís Galista. 17.